Este é o podcast Simers. Nessa edição, vamos abordar um assunto que está diretamente ligado ao momento crítico que o país vive com a pandemia do coronavírus. Além de atingir diretamente a saúde pública, a Covid-19 trouxe outros efeitos colaterais em diversos setores, como a economia. A realidade atual é a quebra de empresas e o desemprego. O governo federal lançou medidas visando amenizar este quadro. Um exemplo é a medida provisória 936, que traz o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E quem falará a partir de agora sobre esta MP é a advogada integrante da assessoria jurídica do Simers, Jennifer Vargas Leal Martins. A MP institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e ela dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus. O texto da MP, ele torna algumas obrigações trabalhistas mais flexíveis, a fim de evitar que a calamidade pública culmine com o rompimento das relações contratuais. Então, a grosso modo, são prejuízos temporários para evitar um prejuízo maior, que seria o desemprego. Mas tem uma vantagem, ela prevê a garantia provisória no emprego, que é uma coisa interessante. O que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda? Ele é pago pelo empregador? Existe algum impedimento para recebimento do benefício? Quem possui mais de um vínculo empregatício? Como funciona? Esse benefício, ele é um benefício mensal a ser pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e suspensão contratual temporária. Ele é devido a partir da data do início, da redução ou da suspensão, após o empregador informar ao Ministério da Economia. O empregador ele tem um prazo para informar de 10 dias. Aí, a partir deste prazo, 30 dias depois, a pessoa passará a perceber o benefício, que é pago exclusivamente enquanto durar a redução ou a suspensão. Ele não é pago pelo empregador, tá? Quem faz o pagamento é o Ministério da Economia e esse benefício ele é custeado com recursos da União. Em relação aos impedimentos, existem, tá? A MP prevê alguns impedimentos. O benefício ele não é devido quando o empregado esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja titular de mandato eletivo. Além disso, o empregado ele não pode estar em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social. Também não pode estar em gozo de seguro-desemprego e também não pode estar percebendo bolsa de qualificação profissional paga pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quem possui mais de um vínculo empregatício? Tá. Como funciona? As pessoas que possuem mais de um vínculo formal podem receber cumulativamente, tá? Não existe nenhum impedimento para receber o benefício para cada vínculo de emprego, tanto para redução proporcional da jornada e do salário, como para suspensão do contrato. A única exceção que a MP traz são os contratos intermitentes. Nesse caso, a pessoa não pode acumular benefícios e existe um teto de R$600. Como funciona a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário? Quais são esses requisitos? Qual é a forma de pactação? Há percentuais pré-definidos ou o empregador pode reduzir como bem entender? A medida provisória prevê um prazo para o contrato voltar ao normal. Então vamos aqui por etapas. Como funciona a redução? O empregador, ele durante o estado de calamidade pública, ele pode acordar com o empregado a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário dos seus empregados por até 90 dias. Como requisitos, a gente tem basicamente 3 requisitos. O empregador ele tem que preservar o valor do salário hora de trabalho, Essa pactuação ela deve ser feita por acordo individual escrito entre o empregador e o empregado, que vai ser encaminhado com 2 dias de antecedência para o empregado, 2 dias corridos, no mínimo. E além disso, essa redução ela tem percentuais definidos, Ou 25%, ou 50%, ou 70%. É o limite. 70. Na verdade, a MP prevê uma exceção, mas para acordo individual, esses são os percentuais.
E a MP, ela prevê um prazo para o contrato voltar ao normal? Sim. Na verdade, essa redução de jornada e de salário, ela pode ocorrer por até 90 dias, né? E a MP também prevê um prazo de 2 dias corridos pro retorno, né? Eu contando da cessação do estado de calamidade pública ou da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento ou a data de comunicação do empregador que informe ao empregado a sua decisão de antecipar o término, né? Doutora, vamos para um ponto que chama muito a atenção. Como funciona a suspensão temporária do contrato de trabalho? Esse contrato ele fica suspenso até o fim da pandemia. Como é que fica a remuneração durante este período da suspensão? Estar em home office é o mesmo que estar com o contrato suspenso? Essa é uma dúvida frequente. Sim, na verdade, durante o estado de calamidade pública, o empregador ele pode acordar essa suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias, e esse período pode ser dividido em 2 de 30, né? O prazo máximo que a MP prevê. Essa pactuação ela tem que ser feita por acordo individual escrito, da mesma forma que a redução, com antecedência mínima de 2 dias corridos. Durante esse período de suspensão, o empregado faz jus aos benefícios concedidos pelo empregador e fica autorizado a recolher para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Em relação à suspensão até o fim da pandemia, na verdade depende, né? Porque o prazo de suspensão da MP é de 60 dias. Então, na verdade, se a pandemia durar por mais tempo e não houver normativa que permita a prorrogação desse período, deve o contrato voltar ao normal. E a questão do home office? Na verdade, o home office, ele não é a mesma coisa que o contrato suspenso, né? Eu não posso ser acionada pelo meu empregador se eu estou com o contrato suspenso, porque daí vai descaracterizar a suspensão. E aí o meu empregador, ele vai estar sujeito às penalidades legais, vai ter que pagar a remuneração desse período, enfim, né? Os encargos todos. A medida provisória, ela fala em ajuda compensatória mensal. Em que consiste essa ajuda? Essa ajuda ela é um valor que pode ser alcançado pelo empregador ao empregado por força da redução de jornada e salário ou suspensão contratual. Esse valor ele tem que estar definido no acordo individual ou na negociação coletiva, né? E ele é um valor que possui natureza indenizatória. Ele não integra a base de cálculo de imposto de renda, de recolhimento previdenciário e nem de valor devido ao fundo pelo empregador, no caso, né? Só que a MP também prevê uma exceção. As empresas que tiveram no ano calendário de 2019 renda bruta superior a R$ 4.800.000, elas são obrigadas a pagar essa ajuda caso elas queiram suspender o contrato de trabalho dos seus empregados. O sindicato precisa aprovar as medidas do empregador? Na verdade, não. O que a MP prevê é que as medidas serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados. E aí ela tem tetos, assim. Quando o empregado ele tem salário igual ou inferior a R$ 3.135 ou ele é portador de diploma de nível superior e percebe o salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que é equivalente a R$ 13.300, assim, arredondando, esses casos pode ser acordo individual. Quem está no meio dessa faixa salarial tem que ser acordo coletivo. Então, daí o sindicato será demandado para aquele rito todo, convocar a assembleia, enfim. E uma coisa que a MP trouxe, assim, também, até para possibilitar que isso seja feito, né, a atuação sindical nesses casos, é a flexibilização do procedimento, né? A Assembleia Geral ela pode ser feita online. Um detalhe importante. Como está funcionando o departamento jurídico do Simers durante o período da pandemia? Os médicos quiserem ter o acesso. Nós todos estamos em home office, né? Desde que começou essa situação. Por hora não temos prazo para retornar ao sindicato, mas as atividades seguem normalmente. Nós todos temos celulares à disposição dos médicos nos nossos horários de trabalho, né? E esses números são divulgados nas redes sociais do Simers. Também pode ser encaminhado e-mail para o jurídico@simers.org.br e ligar para o telefone geral do Simers que eles encaminham. Nós estamos 100% à disposição, auxiliando os médicos aí, né, a passar por esse momento difícil normalmente, como nós estávamos aqui
presencial. Reforçando que o contato com o Departamento Jurídico do Simers pode ser feito pelo e-mail jurídico@simers.org.br ou pelo telefone 51 prefixo 3027 3737. Essa edição do podcast Simers teve a participação da advogada integrante da assessoria jurídica do Simers, Jennifer Vargas Leal Martins. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.